movimento que surgiu, né, principalmente aqui, na verdade tem o Body Positive nos Estados Unidos, mas o movimento Corpo Livre seria uma adaptação desse movimento aqui, e tem como uma das suas grandes ativistas a Alexandra Gurgel, daqui a pouco tem imagem dela, eu vou mostrar para vocês. O texto 4, aí já é uma seleção minha, é uma imagem, né, e essa imagem aqui vai falar sobre a questão da dismorfia corporal, né? Então, eu me vejo diferente da maneira que eu realmente sou. E o texto 4 é um infográfico que vai tratar aqui sobre transtornos alimentares, tá bem? Bom, além disso, né, eu queria chamar a atenção aqui para uma questão importante. Na verdade, vamos fazer primeiro as palavras-chave desse tema. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, lembrando que esse material está disponível para vocês lá no campus, tá? O material da nossa aula está disponível para vocês lá no campus. Então, vamos fazer as palavras-chave e logo em seguida a gente vem aqui para a discussão. Então, aqui vocês estão meio cansados já, né? De desafio e impacto. Então, a gente já sabe bastante sinônimos, né? Então, para desafios, dificuldades, problemas, obstáculos, adversidades, impasses, entraves, embrólios. Lembrando, galera, que o embrólio é uma palavra que é uma seleção lexical bem mais apurada, né? Então, para usar embrólio, né, eu vou ter que ter aí uma seleção lexical também bem apurada, tá? Para impactos, eu trouxe repercussões, influências, consequências, efeitos, resultados, implicações. E aqui, chamar atenção para uma coisa importante. Eu não vou separar sinônimo para culto e nem sinônimo para corpo, porque a ideia de culto ao corpo é uma expressão, né? É um conceito. Então, culto ao corpo é também conhecido como corpolatria, tá? Essa idealização, né, do corpo. Eu poderia também chamar de preocupação excessiva, né, com o corpo, com a forma física, obsessão com a imagem corporal, idealização da beleza, culto à imagem e obsessão pela aparência física. Então, aqui são algumas sugestões, né, de sinônimo aqui para essa expressão. Sociedade contemporânea, eu coloquei, né, sociedade, comunidade atual, coletividade odierna, corpo social vigente. E vocês podem brincar um pouquinho com essas estruturas. Por exemplo, comunidade atual, comunidade odierna, comunidade vigente. Ou coletividade atual, coletividade odierna, corpo social odierno. Corpo social atual, corpo social odierno, corpo social vigente. Então, vocês podem ir trocando para ampliar aqui as possibilidades de vocabulário. E, por fim, sinônimo para saúde. Gente, nós sabemos que é muito difícil achar sinônimo para a palavra saúde, né? Mas aqui, por exemplo, saúde é o bem-estar. Saúde é a estabilidade fisiológica. Saúde é a rigidez. Saúde é essa normalidade, né, dos sinais vitais. Saúde é disposição, saúde é vigor, saúde é vitalidade, né? Inclusive, a palavra vital do latim quer dizer de vida, né? Então, se você tem vitalidade, é porque você está vivo, você tem saúde, tá bem? Então, aqui a primeira parte, a nossa ampliação aqui dos sinônimos. Vamos voltar aqui um pouquinho no início da nossa frase temática, que é o seguinte: nós estamos muito acostumados a ler a frase temática, principalmente preocupado com isso aqui, né? Desafios. Só que eu vou convidar vocês a fazer uma leitura mais ampla. Se a gente só lê desafios, fala, estratégia argumentativa é edição. Só que cuidado. Aqui eu fiz até de propósito para a gente ampliar o nosso olhar e também testar e fazer outra estratégia, tá? Então, desafios do culto ao corpo e os seus impactos na saúde. Então, ou seja, são desafios e também são impactos. Então, eu não posso trabalhar só com adição, tá? Então, desafios seriam as causas e os impactos seriam as consequências. Então, a frase temática ela já me direciona para uma estratégia argumentativa de causa e consequência, tá? E é por isso que eu selecionei aqui para vocês já, né, sugestão de argumentação. Por exemplo, no D1, trabalhar as causas, no plural, e no D2, trabalhar as consequências, no plural, tá? Então, a sugestão 1. Ou, no D2, eu faço causa e consequência,
Perdão, no D1 eu faço causa e consequência e no D2 eu faço causa e consequência, tá? É uma outra opção também. E aí é interessante que, por exemplo, se eu faço causa e consequência, a minha Desculpa, gente, esse negócio aqui não é muito bom, não estou muito treinada. Mas a consequência aqui seria a finalização do meu parágrafo. Então, eu não preciso preocupar com que maneira eu vou fechar, né? Eu já posso fechar da maneira consecutiva, trazendo a consequência, tá bem? Daqui a pouquinho, quando a gente falar de tese, esse conceito aqui vai ficar mais claro para vocês, tá bem? Vamos então começar aqui com os nossos repertórios para esse tema. Bom, então, lembrando que o nosso repertório eu posso usar para começar, eu posso usar para trazer aqui o desenvolvimento 1 e eu posso trazer aqui também para o desenvolvimento 2, tá? Bom, o primeiro repertório que eu estou trazendo é um repertório histórico, né? Aqui, o objetivo é pensar numa linha do tempo em como que essa questão do corpo era vista, tá? Então, desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média, pelo Renascimento, até as décadas, né, do século XX e atualmente no século XXI, tá bem? Então, por exemplo, eu não vou ler tudo, vocês vão ler depois aí em casa, tá? Mas na Grécia Antiga, o objetivo e as pessoas, né? O objetivo do corpo e as pessoas eram consideradas belas, bonitas, etc., quando elas tinham corpos simétricos, né? Então, os corpos eles precisavam ser atléticos e simétricos. E a gente pode ver isso nas estátuas, né? A gente pode ver isso e como que era representado naquela época, né? Estátuas, pinturas, né? Etc. Já na Idade Média, com essa influência da religião, houve uma desvalorização da aparência física. E aí, quem se preocupava demais com o corpo tinha que ser controlado, né? Então, ou seja, era uma maneira de a igreja controlar, né, os indivíduos. O Foucault vai falar bem disso daqui a pouco, né? Eu vou mostrar para vocês. E aí vai pelo Renascimento, anos 20 até atualmente. Nos anos 20 tem uma palavrinha aqui que eu acho que nem todos vocês conhecem, né? Que é a palavra andrógina. O que é uma beleza andrógina? Gente, a beleza andrógena é aquela que eu até deixei aqui para vocês, né? Isso aqui fui eu que fiz. Tudo isso aqui é da reportagem. Essa referência aqui é minha, tá? Beleza andrógena é aquela que vai misturar traços masculinos e femininos. A androginia, na biologia, ela acaba sendo um transtorno. Desculpa, não é um transtorno, é uma condição. E aí, essa condição, ela vai ser vista em pessoas hermafroditas, são aquelas que nascem com os dois sexos, né? Tanto o sexo masculino quanto o feminino. Mas na moda, tirando essa questão da biologia, a beleza andrógena é aquela que vai misturar características masculinas e femininas. Por exemplo, na sociedade atual, é comum que as mulheres tenham cabelos longos e os homens tenham cabelos curtos. Então, se uma mulher corta os cabelos curtos, né, deixa curtinho, ela estaria ali misturando características masculinas na sua aparência física. Então, essa beleza andrógena aí é essa questão de misturar essas características. Deu para entender? Inclusive, olha que interessante, nos anos 20, as mulheres, não sei se dá para ver aqui, mas o cabelo tá bem curtinho. E é nessa época também que as mulheres começam a usar calça, né? Não era tão comum na vestimenta feminina, mas elas começam a usar calças. E aí, ou seja, misturando esses estilos, tá? Então, aqui tem só essa linha do tempo, né? Falando um pouquinho do padrão de beleza ao longo da história. Então, por exemplo, hoje em dia existe essa questão da gordofobia, do padrão do corpo que precisa ser atlético, musculoso, mas o corpo ele já foi opulento, ele já foi gordo, né? Na época, em épocas anteriores aqui. Inclusive, né, vocês vão encontrar vários pintores, vários artistas que vão retratar, por exemplo, mulheres que eram bem gordas, né? Ou seja, era o padrão de beleza vigente na época. Inclusive, quanto mais gorda a mulher fosse, mais condição socioeconômica ela tinha, né? E também a pele tinha que ser alva, né? Tinha que ser a pele branca, porque mulheres que eram bronzeadas, elas se expunham ao sol, né? Então, é o contrário de hoje, né? Quanto mais bronzeada, mais padronizada a gente tá, né? Teoricamente. Aí eu deixei essa linha do tempo.
e deixei aqui também com mulheres, símbolos de cada época, tá? Então tem desde Marilyn Monroe, Madonna, enfim, né? Mulheres aqui que são as mais belas daquela década, tá? É, Bom, como repertório de filme, e aí eu quis trazer um filme mais atual, vocês podem encontrar esse filme lá no Prime Video, tá? Vocês podem pagar R$ 14,90 e assistir. A Substância é um filme interessante porque é, ele vai contar a história da Betty Sparkle, que é a personagem da Demi Moore, e eu acho que é interessante, assim, o olhar, porque a Demi Moore, enquanto pessoa, né, a atriz, ela também sofreu isso que a personagem dela sofre, ou seja, de ser descartada pela indústria por estar velha, né, de sofrer essa blitz aí do anti-envelhecimento. Então, a Demi Moore é uma atriz que, né, interpretando agora, né, falando do filme, ela é descartada pela indústria e, como ela não quer sair de cena, literalmente, ela precisa manter essa relevância, a beleza dela, ela vai recorrer a uma substância que promete aí regenerar o corpo dela, criando uma versão mais jovem e mais idealizada, ou seja, mais aceita socialmente, tá? A grande questão do filme é que essa versão dela, né, essa versão mais jovem, começa a ganhar a vida própria e acaba gerando aí um embate físico e psicológico, tá? Assistam, vale a pena, né? Eu acho que também para vocês entenderem por que que foi indicada ao Oscar, Demi Moore foi indicada ao Oscar, o filme foi indicado ao Oscar, né? Então, tipo, é um filme atual e vale a pena a gente é, dar esse crédito, tá? Eu falei na sala que não gostei muito, mas, né? Enfim, tem gosto para tudo, né, galera? É, Deixei aqui também esse outro filme que eu acho que, para mim, a personagem se confunde um pouco, igual o da Substância, com a vida real, que é a personagem da Lily Collins. A Lily Collins é a atriz de Emily em Paris. Não sei se vocês já viram a série. A Lily Collins é filha do Phil Collins, é um cantor muito famoso aí nas décadas de 70, 80, 90, enfim. E a Lily Collins, enquanto atriz, pessoa, ela sofreu de anorexia, né? Então, ela interpreta uma personagem que é a Ellen, né? Uma minha xará, que vai mostrar toda essa luta dela contra a anorexia, né? Várias tentativas fracassadas aí de tratamento, ela é internada, e aí como que ela lida com essa questão do distúrbio alimentar. O filme se chama O Mínimo para Viver e ele está disponível lá na Netflix para quem quiser assistir gratuito, tá? Você só precisa pagar o streaming, claro. O segundo aqui, na verdade o terceiro, é um documentário que se chama Misrepresentation. E esse documentário, ele é dirigido pela Jennifer Nilsson e ele vai analisar como que a mídia e a cultura vão contribuir para essa representação que é muitas vezes limitada e distorcida nossa das mulheres, tá? Eu achei interessante que o título, né, Miss Representation, ele é um trocadilho aí do inglês, né? Miss pode ser também uma má representação, né? Uma representação menor, ou pode ser tipo a Miss, né? A Miss representação, enfim. Então vocês entenderam o trocadilho aqui. E aí, gente, a obra ela vai falar que muitas vezes não importa a capacidade intelectual que a mulher tenha, ela vai ser reduzida à forma física, tá? Não importa o quão boa você seja intelectualmente, profissionalmente, você vai passar pelo crivo da sua aparência, né? Pela valorização ou desvalorização da aparência. E aqui tem um conceito que é interessante, que é o conceito de objetificação feminina, ou seja, a mulher é reduzida a um objeto, tá? Esse conceito também é chamado de reificação, né? Reificar é objetificar, reduzir alguém a um objeto, tá? Reificação feminina, ok? O segundo documentário e o quarto repertório aqui esse documentário chama Embrace, que é um documentário de 2016, e ele é dirigido pela Terry Brumfitt. A Terry Brumfitt, essa moça aqui, é uma ativista do movimento Body Positive, que é um influenciador do movimento Corpo Livre aqui no Brasil, tá? De que trata o texto 3 da nossa coletânea. E é interessante que essa moça, ela é uma jornalista e ela divulgou uma imagem nas redes sociais dela, que é essa imagem aqui, ó. Essa moça era modelo e tudo mais. E aí ela disponibilizou essa imagem. Então aqui é o antes
e essa imagem aqui é o depois. E aí, o que que chama atenção essa imagem? Geralmente, quando as pessoas divulgam antes e depois, né, nas redes sociais, elas geralmente estão mais fora de forma, entre aspas, e o depois seria elas dentro dessa forma, né, dentro desse padrão. E aqui ela faz o contrário. Antes ela está dentro dessa forma e depois ela estaria aqui numa forma com a qual ela se sente mais confortável. E ela mesma fala isso no documentário, tá? Então, quando ela divulgou essa imagem na época no Facebook, essa imagem suscitou muitas críticas, né? A galera foi em cima dela, criticando. Nossa, como é que você tem coragem de divulgar isso? Né? Se fosse eu, não divulgaria. Não, não, não. Então veio a blitz aí do corpo perfeito e, teoricamente, né? Teoricamente não, criticaram muito essa moça. Aí, a partir dessas postagens, ela foi tentar entender. Gente, por que que as pessoas odeiam tanto os próprios corpos e por que que as pessoas sentem-se no direito de julgar os corpos alheios, tá? Então, ela vai viajar por diversos países, conversando com mulheres comuns, mulheres que são celebridades, especialistas no assunto, médicas, psicólogas, para tentar entender isso. Ela chega a uma conclusão, mas eu não vou falar para vocês, você tem que assistir, tá? Então, o segundo documentário, Embrace. O terceiro, na verdade, finalizando a nossa parte de mídia, começando aqui com os nossos filósofos, eu trouxe o Foucault, né? Gente, você sabe que eu gosto muito do Foucault, acho que ele é um cara que transitou assim por diversas áreas. E aí eu estou trazendo o conceito de biopoder do Foucault. Lembra que um momento, acho que foi semana passada, eu falei com você sobre a história da loucura. O conceito de biopoder está em um outro livro que também tem essa pegada de linha do tempo, que é o História da Sexualidade, tá? E o Foucault escreve esse livro em 76, né, em 1976. Qual que é o conceito de biopoder, né, que está dentro do livro? O Foucault vai falar que o biopoder é esse poder que as instituições vão exercer sobre os corpos e as vidas das pessoas. Então, que instituições são essas? O Estado, a mídia, a medicina, a escola, as empresas, as famílias, tá? Então, como que essas instituições elas vão exercer esse poder nas nossas vidas? Mas elas exercem esse poder não para matar as pessoas ou para punir as pessoas, mas para controlar as pessoas, para regular as pessoas. E aí eu vou, à medida e de acordo com a minha necessidade, né, direcionando, otimizando essas pessoas na área que eu quero, tá? E aí, gente, agora é a minha relação, tá? O que que eu entendo e como que o biopoder poderia ser usado no nosso tema. O corpo, ele é disciplinado, né? A gente às vezes não percebe, mas o corpo é disciplinado por normas sociais e por padrões estéticos. A sociedade, ela exerce controle sobre os nossos corpos, né? E isso é por meio de discursos que aparentemente são bons, benéficos, por exemplo, o discurso da saúde, o discurso de, tem uma vida mais saudável, mas ao mesmo tempo, isso também pode ser na beleza, no comportamento, a forma como a gente se relaciona com a gente, com o outro e com o mundo, né? Então, seja, o biopoder, ele atua de forma sutil, né? Mas ao mesmo tempo muito profunda e esse biopoder vai naturalizando os padrões sociais. A gente não percebe, mas a gente está sendo controlado o tempo inteiro, tá? E aí, gente, o culto ao corpo, ou ser magro, ter um corpo, né, atlético, ter um corpo bonito, ele deixa de ser uma escolha individual e passa a ser uma exigência coletiva, né? E quem não se enquadra nesses padrões vai ser culpabilizado, envergonhado e marginalizado, né? E aí, se você tem um corpo, sei lá, que não é padrão, você é gordo, você é preguiçoso, né? Então, isso é uma questão que é construída socialmente, tá? Além do Foucault, lembra que eu sempre falo, né, repertório é para ser reciclado. O Foucault, nós já falamos dele, dá para falar também sobre a questão do vigiar e punir, relacionando aqui dessa questão do controle, só que lembra, lá no vigiar e punir ele fala da prisão, que é uma instituição. Então aqui seria melhor usar o conceito de biopoder, tá? Continuando, eu também trouxe o Bauman, eu sei que vocês estão lendo Amor Líquido, e o Bauman tem esse livro, né, que é tipo eu acho que, eu não sei se é o primeiro da série da liquidez e tal, mas modernidade líquida, o Bauman até fala, né? Vivemos tempos líquidos,
nada foi feito para durar, tá? Então, querendo ou não, a nossa sociedade ela valoriza aquilo que é efêmero, né? Isso vai se refletir no corpo que passa a ser visto como um produto, né? O corpo não é aquilo, a casa que você mora, né? Tipo, o seu corpo é a sua casa, mas o seu corpo é um produto, né? E principalmente nas redes sociais. A gente precisa vender esse aspecto aí da vida saudável, tá? Então, esse culto ao corpo pode ser entendido como uma consequência dessa insegurança e também de uma necessidade de aceitação social, tá? Por isso que tem gente que faz dietas absurdas, né? Busca aí situações que acabam levando essa pessoa até em ser colocada aí em risco de morte, né? Bom, trouxe ainda o Bourdieu, vocês vão ver que o Bourdieu vai aparecer aqui 3 vezes, tá? Primeiro para a teoria do hábitos, acho que vocês já trabalharam com o César, a teoria do hábitos. O hábitos é aquilo que eu reproduzo de forma constante no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, acordo, escovo o dente. Você não fica pensando para escovar dente, né? Você simplesmente escova, você vai lá e escova os seus dentes. Ou seja, isso é um hábito, né? Você acorda e já pega o celular, já vai abrir na rede social. Você nem pensa nisso, isso é um hábito. Então, o hábito é o conjunto de valores, percepções e comportamentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, e muitas vezes eu vou copiar hábitos das pessoas com as quais eu convivo, né? Então, o hábito é esse comportamento que a gente às vezes não pensa muito, a gente só executa. Como que eu poderia usar a teoria do hábito para relacionar com esse tema? Gente, se eu vivo num contexto que valoriza a magreza, o culto ao corpo, né, tá todo mundo consumindo produto fitness, a performance estética é o que é valorizado, eu vou tender a incorporar isso como algo natural, tá? Então, ou seja, eu sou aqui meio que essa influência do meio em que eu tô inserido, né, porque isso acaba virando um hábito para mim, tá? O segundo conceito do Bourdieu é o conceito de capital simbólico, né? Qual que é a ideia do capital simbólico, gente? O capital simbólico ele vai se referir a esse prestígio, reconhecimento social que alguém vai ter por meio de coisas que parecem ser naturais, mas são construídas. Por exemplo, a pessoa é muito bonita, mas aí você vai ver, tá cheio de procedimento estético, nada contra, tá? Mas ela não é aquela coisa natural. Ela parece ser natural, mas tudo isso tem muito trabalho por trás, tá? Então, o corpo padrão, ele funcionaria como uma moeda social, né? Ou seja, quanto mais eu estou dentro do padrão, mais eu vou me beneficiar dele. Por exemplo, alguém que tem aí um corpo sarado, valorizado socialmente, pode ser muito mais bem visto em contextos tanto profissionais quanto sociais do que uma pessoa que não está dentro desse padrão. Então, assim, às vezes eu vou valorizar o parecer e não o ser, tá? Deu para entender? E por fim, né, repertório bom é repertório reciclado. Vamos reciclar aqui o violência simbólica. Nós já trabalhamos violência simbólica em vários contextos, e aqui daria para a gente usar, é, querendo ou não, quando eu sou forçado a entrar nesse padrão, eu acabo, como que eu vou dizer? Eu acabo me submetendo, sendo violentado, mas sem perceber que estou sendo violentado, né? Então, por exemplo, no caso do culto ao corpo, a violência vai ocorrer quando mulheres e homens se sentem obrigados a modificar o seu corpo para se adequar a esse padrão, porque se eu não me adequar, eu vou ser excluído, tá? Então, por exemplo, uma mulher que se submete a dietas rigorosas, a procedimentos arriscados, porque acredita que só vai ser valorizada socialmente se ela tiver esse corpo que é exigido aí, né, de uma maneira simbólica pela sociedade, tá? Ok? Aí eu até brinquei na sala, né? Bourdieu poderia pedir música no Fantástico, apareceu aqui 3 vezes. Podem escolher aqui qual conceito dele vocês vão usar. Bom, e eu trouxe também esse livro. Gente, para mim esse livro é de uma leitura obrigatória, tá? É um livro da Naomi Wolf. Quem é a Naomi Wolf? Naomi Wolf é uma jornalista americana e ela escreveu esse livro lá na década de 90. Olha que mulher, né? É, visionária. A Naomi Wolf, e eu acho interessante aqui também como que as imagens de beleza elas são usadas contra as mulheres. Então, a Naomi Wolf ela trabalha muito nesse livro a questão de que
os padrões estéticos são impostos às mulheres como uma tentativa de distração dessas mulheres. Como assim, Ellen? Enquanto a mulher está preocupada em entrar no padrão e adequar a esse padrão, essa mulher não tem tempo de brigar no mercado de trabalho. Ela não tem tempo de se capacitar de uma forma muito estratégica no mercado de trabalho. Então, ou seja, se ela está preocupada em manter, ter e cuidar da sua própria aparência, isso vai ser uma distração para ela em relação à questão profissional, tá? Então, isso seria, para Naomi Wolf, uma estratégia aí do patriarcado para transformar a mulher em uma pessoa aí de, vamos colocar, de subalterna, tá? Então, a beleza, para Naomi Wolf, ela cria concorrência entre as mulheres, desconstrói aquela ideia de sororidade, né? Ela vai estimular o consumo de produtos e de procedimentos estéticos, então, para a indústria, isso é muito rentável. Vai reduzir a mulher a sua aparência, né? Ignorando a sua inteligência, a sua criatividade, a sua autonomia, a sua predisposição para tarefas que às vezes são até consideradas masculinas. Vai desgastar a saúde mental e física com dieta, cirurgia, distúrbio e acaba virando um ciclo, né? E essa mulher aí vai consumir e ser consumida pela indústria da moda, tá? E da indústria aí do corpo perfeito, ok? Então, esses são os repertórios, e eu trouxe também o conceito do body positive, que eu tinha falado já no início. Gente, esse conceito surgiu lá nos Estados Unidos na década de 60, então, ou seja, a questão de aceitação do próprio corpo, ele não é atual, né? Ou seja, ele está desde meados do século XX, então ele não é uma questão atual. No início, o body positive era uma ideia de que as pessoas tinham que lutar contra os padrões. Nem sabiam quais, né? Tipo, não havia tantos também. Então, era a ideia de acertar outros corpos e outras características, né? Fugindo também um pouco dessa questão da corponormatividade, que eu já trabalhei com vocês quando a gente trabalhou deficientes físicos, né? Então, valorizar, por exemplo, essa moça aqui do meio. É uma moça que tem vitiligo, né? Vitiligo são essas manchinhas mais claras no corpo, né? É uma doença autoimune, que a pessoa vai tendo essa descamação da pele. Essa outra moça aqui já é, por exemplo, uma moça albina, né, que tem albinismo. A outra já é uma moça que tá nessa pegada andrógena, né, o cabelo mais curtinho, com tatuagem, uma moça mais magrinha. Essa outra aqui já é uma moça mais cheinha, enfim, né? Ou seja, todos os corpos. Então, body positive é essa ideia de aceitação do corpo e enaltecer, né, todos os corpos e todas as características físicas, tá? E aí coloquei também, esse é um cartaz, né, tipo, do movimento, enfim. Bom, eu tinha falado para vocês, né, lá no início, vou voltar aqui, de a gente trabalhar, né, como é desafios do culto ao corpo e os seus impactos na saúde, lá no D1, causas, e no D2, consequências. E ou adição, né? Causa e consequência, causa e consequência. Muito bem. Vamos então entender. Ô, Ellen, eu não entendi como é que eu faria isso. Então, vamos entender na prática como a gente faria isso. Bom, vou adiantar aqui. Bom, eu fiz aqui algumas sugestões de tese para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou falar da imagem também, mas eu fiz algumas sugestões de tese. Então, como que nós trabalharíamos mais de uma causa e mais de uma consequência já na tese? Olha aqui. Claro que você vai botar um conectivo aqui antes, né? Tipo, dessa forma, logo, então, assim, desse modo. O culto ao corpo, impulsionado por padrões estéticos rígidos e reforçado pela mídia e pelas redes sociais, tem provocado impactos significativos na saúde física e mental da população, tornando-se um desafio social relevante na contemporaneidade. Repara que eu já fui também brincando com as palavras do tema, né? Para a gente ficar bem dentro aqui do que está sendo pedido. Quais seriam aqui as causas? Primeiro, padrão estético rígido. Então, é impulsionado por esse padrão estético rígido, é uma causa. E ele é reforçado pela mídia e pelas redes sociais. É a outra causa, ou seja, que eu já tenho duas. E os impactos, Ellen? Tem provocado impactos na saúde física e na saúde mental. Também são dois impactos, tá vendo? Então, não é difícil a gente colocar
essas duas possibilidades. Sugestão 2. Na sociedade contemporânea, o corpo tornou-se um símbolo de capital e status. Primeiro desafio. O que intensifica a pressão estética e promove comportamentos nocivos à saúde. Então, o que ele vai gerar? Pressão estética e comportamento nocivo. Então, intensifica uma coisa e promove outra. Dois impactos. Aqui eu tenho um desafio só, né? Então, desafio 1, tornar-se símbolo de capital, e o desafio 2, a lógica social que é baseada na aparência e no controle simbólico. Então, ou seja, nas duas opções aqui, eu tenho duas causas e duas consequências, tá bem? Agora, falando dessa imagem aqui especificamente. Gente, essa imagem, ela se refere a um comportamento que foi, né, milenar na China, que são as mulheres dos pés de lótus. Bom, durante milênios, né, durante séculos, o padrão de beleza das mulheres chinesas era terem esses pés. Isso aqui é o pé dela, tá? Aqui são os dedos dela, né? Ou seja, é um pé totalmente é, alterado, morfológico, né, na forma. E esse pé, então ela quebra o pé? Não, ela não quebra o pé. O pé vai se quebrando. As meninas começam a fazer esse processo a partir dos 7 anos de idade. Então, ou seja, mulher bonita tinha que usar esses mini sapatos, né? Esses sapatinhos aqui pequeniníssimos. Então, elas começavam a enfaixar os pés e colocavam esses pés dentro de sapatos de madeira ou sapatos é, de pedra, né? Que aí o pé ia se quebrando ali dentro, porque o pé ia crescendo, mas ele ia aí se entortando. Infelizmente, esse foi durante séculos o padrão de beleza das mulheres chinesas, né? Então a mulher ela era valorizada socialmente se ela tivesse aí o pé de lótus, tá? Agora vale a pena colocar. Não eram todas as mulheres. Para eu ter um pé de lótus, essa mulher não anda mais, né? Então assim, eram feitas, esse procedimento era feito com mulheres que eram de uma elite econômica, porque elas precisavam ter ali, né, serviçais, pessoas que iam fazer as tarefas para elas. Então, ou seja, se você visse uma mulher dessa, você sabia que essa mulher tinha, além de ser considerada bonita, bela, o padrão de beleza da época, era também uma mulher com posses, né, com recurso financeiro, tá? Atualmente, esse processo é crime, né? Não pode submeter nenhuma mulher mais a esse procedimento. É, acho que desde a década de 70 do século passado já é totalmente reprovável essa conduta, tá bem? Bom, eu coloquei aqui mais duas sugestões de tese. Então, por exemplo, dessa forma, a valorização excessiva da imagem corporal nas redes sociais, aliada à propagação de padrões intangíveis de beleza, ou seja, dois desafios, tem contribuído para o crescimento de transtornos físicos e emocionais. Também dois impactos, tá vendo? Exigindo ações críticas e educativas por parte da sociedade. Eu fiz aqui, gente, porque eu sei também que às vezes vocês gostam desse finalzinho aqui, que é uma antecipação da proposta. Ah, ele mas falou que não é bom. Sim, não é bom, mas se você quiser colocar, tipo assim, não é, nossa, que problema, tá? E nessa imagem aqui, gente, eu coloquei as mulheres da ilha de Malawi. São mulheres chamadas de mulheres girafas, tá? Essas mulheres, elas, dentro, obviamente, da cultura delas, são consideradas mulheres bonitas. Quanto mais anéis essa mulher tiver no pescoço, mais valorizada socialmente ela vai ser, né? E aí, uma coisa que é tristíssima é que, tipo, elas não podem tirar nunca esses anéis. Quando esses anéis são retirados do pescoço, né? Tipo, não tem condição física ali de se manter, o pescoço quebra e essas mulheres, se elas tirarem, elas morrem, né? É, Enfim, então essas mulheres aqui da ilha de Malawi é também uma questão de padrão de beleza, né? Mas enfim. E coloquei também aqui a última ideia, né? O culto ao corpo na atualidade vai se configurar como um problema de saúde pública que induz a práticas alimentares e estéticas que são prejudiciais, comprometendo o bem-estar dos indivíduos. Ô, Ellen, que você só trouxe um desafio. Sim, se você tiver dificuldade, você pode até deixar na sua tese um único desafio, mas você vai precisar trabalhar mais de um. Então, assim, eu deixei por último, dizendo, olha, se der tudo errado, você vai usar o que você já sabe fazer, mas é melhor que você coloque das outras formas. Combinado? Bom, vamos agora para o D1 e para o D2. Então, aqui eu trouxe várias causas
e vou trazer também algumas consequências, tá? E botei também, gente, essa mulher aqui, que é uma mulher árabe, ou seja, o padrão de beleza ele muda, né, conforme a cultura, conforme o país, conforme a época, né? E, por exemplo, no Oriente Médio, as mulheres elas não ficam bonitas para sair na rua. Elas ficam bonitas para os maridos, né? Para os companheiros. Então, essas mulheres usam esses recursos, né? Usar o véu, né? Usar ali a burca, porque elas precisam estar bonitas não para parecer para os outros, mas elas precisam estar bonitas dentro de casa, né? Então, aqui, argumentos para o nosso D1 que seriam causas. Primeiro, difusão de padrões de beleza que são inatingíveis por meio da mídia e das redes sociais. Querendo ou não, né, com o advento da internet, a propagação desse tipo de conteúdo fez e faz com que muitas mulheres fiquem se sentindo aí fora, né, desses padrões. E aí buscam, né, alternativas para se enquadrar neles. Segundo desafio, quem tem um corpo idealizado vai acessar mais oportunidades. Então, se eu quero um bom emprego, se eu quero status, se eu quero rede social, eu quero ser uma influencer, eu vou fazer de tudo para chegar nisso. Por quê? Porque eu sei que esse é o que vai ser valorizado, esse corpo é o que é valorizado. Um outro desafio é que nem todo mundo tem acesso a recursos para manter esse corpo ideal. Gente, nem todo mundo pode ficar 3 horas na academia, nem todo mundo pode gastar com, né? Tipo, suplemento, dieta, procedimento estético, né? Então, isso acaba também sendo um desafio. A pressão estética é um problema de saúde pública. Por quê? Porque, gente, a maioria das mortes que acontecem em cirurgia plástica, estou falando de cirurgia plástica estética, não aquelas reparativas, tá? Elas são mortes evitáveis. Então, por isso que se configura um problema de saúde pública, tá? Outra coisa, novamente com a questão da internet, filtro, edição e também os influencers, eles vão contribuir para um padrão que é irreal. Gente, você não pode mensurar a sua vida com a vida de uma influência digital. Muitas vezes nem ela tem aquela vida, né? A vida que eu vejo na internet, talvez nem a pessoa que propaga esse estilo de vida viva daquela maneira, né? Então a gente tem que estar atento a isso também. E a cultura de comparação vai levar a uma autoimagem distorcida, isso é um desafio. A cobrança estética, querendo ou não, ela vai ser mais intensa, mais pesada sobre nós que somos mulheres. Os homens sofrem? Sofrem. Mas se a gente for comparar, as mulheres sofrem muito mais, né? Inclusive a Naomi Wolf, no livro dela que eu acabei de falar para vocês, O Mito da Beleza, ela vai trabalhar com esse conceito, tá? É, falei também sobre o conceito de reificação, né? O corpo feminino, gente, ele é hipersexualizado, padronizado, objetificado, reificado, né? Nós somos muitas vezes reduzidos a essa matéria, né? O que que o corpo vai trazer aí de benefício, né? E mulheres negras e mulheres gordas vão sofrer aí uma dupla exclusão. Então, eu já sofro exclusão por ser mulher, mas a mulher negra é mulher e é negra. A mulher gorda é mulher e é gorda. Então, se ela for mulher negra e gorda, é uma tripla exclusão, né? Então, enfim, todos esses aqui são desafios. O segundo ponto aqui são as consequências. E aí, lembra que eu falei da Alexandra Gurgel, aquela moça que é uma das ativistas do movimento Corpo Livre aqui no Brasil? Então, é essa moça aqui. A Alexandra Gurgel, se você for às redes sociais e observar o perfil dela, ela vai falar de várias cirurgias plásticas que ela fez, dos processos dela de compulsão alimentar. Inclusive, ela fez, acho que tem uma cirurgia que ela fez, que é uma cirurgia de abdominoplastia. Essa cirurgia, gente, ela não era necessária à época, ela fez sem precisar, fez sem ter ali um prognóstico, né, enfim, determinar a cirurgia. E aí, hoje, ela tem fibromialgia, que é uma inflamação, né, derivada desse procedimento cirúrgico. Ou seja, e essa fibromialgia não é consertada, não tem cura, né? Ou seja, devido a esse procedimento estético ao qual ela se submeteu, hoje ela tem uma doença crônica, né, que infelizmente não tem cura, tá? Então, além da Alexandra Gurgel aqui, né, podemos falar dessas consequências. Primeiro deles, desenvolvimento de transtornos alimentares, né, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Hoje em sala me perguntaram, Ellen, qual que é a diferença entre anorexia e bulimia?
Embora os dois sejam transtornos alimentares, a anorexia, a pessoa deixa de comer. Deixa de comer por vontade própria ou deixa de comer porque ela realmente não sente fome, né? Já a bulimia, a pessoa come e depois ela regurgita, ela vomita o alimento, tá? Então, muitas vezes, o bulímico, ele acaba de comer e vai para o banheiro. E ele, né, enfia ali o dedo na garganta para regurgitar a comida, tá? Então, essa seria aqui, grosso modo, uma diferença entre os dois transtornos. Além disso, né? Então, aqui eu estou falando de questões de transtorno alimentar, mas eu também tenho transtornos psicológicos, tipo aumento da ansiedade, baixa autoestima, depressão, né? Transtornos aí de dismorfia corporal, distorção da autoimagem, né? Uma outra consequência seria o fato de a estética virar objeto de consumo, né? Ou seja, a indústria, gente, ela se alimenta muito disso. Porque quanto mais insatisfeita uma pessoa é, mais a indústria vai lucrar, né? E a moda também é um grande catalisador disso. Por exemplo, agora a moda é mulheres que são turbinadas, têm os seios grandes. Então, a indústria vai ganhar com silicone. Agora as mulheres têm que tirar a sobrancelha. Então, né, durante um tempo a sobrancelha era finíssima. Aí a galera toda tirou a sobrancelha. Não, agora a moda é sobrancelha mais cheia. Então vai todo mundo fazer aquelas tatuagens, né, aqueles sobrancelha definitiva, enfim. Então, ou seja, a indústria ela lucra com a nossa insatisfação, tá? E um- uma coisa que é muito perigosa. Gente, todo mundo quer estar dentro. E quem não está dentro vai fazer o possível para estar dentro. Então, por exemplo, tem pessoas que não estão dentro, mas têm condição econômica. Então, elas vão pagar por bons médicos, por bons procedimentos. E quando a pessoa não tem condição, a busca por isso pode levar aí a procedimentos perigosos, não regulamentados, não fiscalizados, pessoas que nem têm condição de fazer aqueles procedimentos, por exemplo, vai num lugar que nem é um médico, vai fazer uma cirurgia que nem é no hospital, vai fazer lá naquela clínica que não tem, se der ruim, se der algum problema, não tem nem condição de você acessar aí de forma rápida o hospital. Então, enfim, pode ser muito problemático, tá? E por fim, gente, mas não é só isso, não se esgota aqui, né? Eu só coloquei alguns. A gente pode pensar no crescimento de movimentos de resistência, como o Body Positive, aqui no Brasil, o Movimento Corpo Livre. Ou seja, enquanto eu tenho uma toada, né, uma galera remando de um lado para essa questão de valorização do corpo, eu tenho uma outra galera remando contrário de valorização daquilo que é da essência do corpo aí, literalmente esse corpo positivo, tá? Então, essas aqui seriam sugestões para consequência, nosso D2. E, por fim, para a gente terminar, eu trouxe aqui proposta de intervenção e botei também a imagem dessa senhora, é uma senhora aleatória que eu peguei na internet aqui, mas para a gente pensar, né, que a questão etarista, as mulheres, principalmente idosas, né, sofrem muito com essa padronização também, né? Gente, na nossa sociedade atual, não é permitido envelhecer, né? Então, a gente falou muito sobre a questão de estar gordo, estar magro, transtorno alimentar, mas a gente não pode esquecer de que a sociedade não permite que nós envelheçamos, né? Existe a patrulha aí do anti-envelhecimento. Então, ácido hialurônico, preenchimento, todos esses procedimentos são feitos aí, principalmente no rosto, hoje já tem procedimento no corpo também, né? Tipo, aplicar ácido hialurônico na panturrilha, aplicar no peitoral, fazer aqueles bumbuns perfeitos e tudo mais, mas tem muito também dessa questão etarista, né? O preconceito aí em relação à idade. Aqui, nós sabemos que existem 5 elementos da proposta, mas eu coloquei só 2. Você vai colocar os outros aí, de acordo com os problemas que você levantar, tá? Então, eu botei agentes. Eu coloquei Ministério da Educação, Ministério da Saúde, parceria com profissionais da área da saúde, por exemplo. Se você usar Ministério da Saúde, não repete saúde, tá? Você poderia profissionais da área, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, né? Então, esses médicos mais voltados aí para essa área, e também da área da psicologia, né?
que essa galera pode fazer? Promover campanhas educativas nas escolas, já criar essa ideia de que, né, essa corpolatria, ela é um problema, esse culto ao corpo excessivo é problema. E aí, para quem já não está mais na escola, um suporte psicológico gratuito nas unidades de saúde. Por isso que eu botei também o Ministério da Saúde, pode ser oferecido pelo SUS, tá? Isso pode ser oferecido aí de forma gratuita pelo SUS. Tipo, grupos de apoio, né, nas unidades de atendimento básico, tá? Enfim, as igrejas podem ajudar cedendo os espaços, por exemplo. As escolas também, tipo, fazer esses grupos dentro de escolas em no horário de contraturno, que não está tendo aula, tá? Então, seriam aqui opções possíveis da gente trabalhar. Combinado, meus amigos? Então, é isso. É, façam o texto. Vou parar de compartilhar aqui. Façam o texto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aí na escola, tá? Então, muito obrigada e beijo para vocês. Tchauzinho.